De volta já aqui com Bem Assim, pessoal, vamos seguindo o nosso programa e agora para a gente falar sobre um assunto muito importante também, tá? Seguinte, a gente está em maio, né? E durante este mês acontece a campanha Maio Laranja. Inclusive, ontem, né, dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esse é o grande tema dessa campanha, tá? Do Maio Laranja. O objetivo é alertar a população sobre os cuidados com os menores de idade, que aqui em Alagoas eles correspondem a 68,8%, né? Quase 69% das vítimas de violência sexual. Para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto e entender mais, né, sobre esse tema, eu recebo aqui essa pessoa maravilhosa, a psicóloga Kleine Thatcher, que está aqui com a gente mais uma vez. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Mara. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço sempre a sua disponibilidade. Kleine, é um assunto bem difícil, né, assim, da gente tratar, da gente lidar, da gente falar, né? Isso, Mara. É um assunto bem difícil, né? Bem delicado, porque quando a gente pensa na infância e adolescência, a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento. Então, Sim. A gente está imaginando que é uma fase onde a gente precisa proteger. Porque nós, adultos, somos figuras de referência, tanto para a criança como para o adolescente. Então, entende-se que a criança e esse adolescente, ele precisa ser protegido na escola, em casa, na sua comunidade como um todo e em qualquer lugar que ele tem convívio. É um assunto que a gente pode falar que ainda é um tabu. As pessoas talvez elas tenham medo de falar sobre esse assunto ou às vezes nem queiram tocar nesse tema. Sim, Mara, infelizmente, né, quando a gente pensa na violência como um todo e a violência sexual contra crianças e adolescentes, entende-se que ela acontece mais aonde? Ela acontece muito mais, né? A estatística mostra que é num ambiente intrafamiliar dessa criança e desse adolescente. Isso quer dizer que a vítima de abuso sexual como criança e adolescente ocorre num ambiente familiar, seja em casa, seja na igreja, seja naquela vizinhança. Então, é alguém que faz parte da rotina daquela criança e daquele adolescente. Então, entende-se em muitos ambientes que isso é um tabu justamente por quê? Porque isso se torna um segredo de família. Sim. Então, vai se perpetuando, né, essa violência em diversas gerações da mesma família, por exemplo, justamente por quê? Porque não existe um diálogo sobre o que é a sexualidade, sobre o que é a educação sexual. Então, esses tipos de violências, eles vão acontecendo de forma muito rápida e às vezes oculta diante dos olhos dos adultos que acompanham a vida dessas crianças e adolescentes. Certo. E Kleine, tem tipos de violência, de abuso, né, assim, que a gente poderia falar? Sim, quando pensamos na violência, né, a violência sexual ela é uma delas. Então, Certo. a violência sexual que Vou pedir para você só pegar esse microfone aí para você, isso, para a gente poder escutar melhor você. Pode falar. A violência sexual, né, que acomete crianças e adolescentes, eu gosto de dizer que ela não é unicamente a que ocorre. Ela já vem acompanhada de uma violência psicológica, uma violência moral, uma violência patrimonial. Quando a gente entende que muitos ambientes, né, consideram a criança e o adolescente uma propriedade, algo no qual eu mantenho você, eu dou dinheiro a você, eu tenho a segurança do ambiente físico, da alimentação. Então, você deve tudo a mim quanto indivíduo. E a gente precisa ter em mente que a criança e o adolescente são seres de direito. Então, quando a gente pensa na violência, ela vem acompanhada de diversas violências, infelizmente, né? Certo. E, Kleine, tem sinais, né? As crianças, os adolescentes, eles mostram que algo não está indo corretamente com eles. Sim, né? As crianças, elas se comunicam através de comportamento, né? Assim como nós, adultos, os adolescentes também. E precisamos estar atentos quanto adultos cuidadores, né? Dos comportamentos dessas crianças e adolescentes. Justamente por quê? Porque a violência sexual não é somente como se imagina quando há uma conjunção carnal. Sim. Não necessariamente houve, né, um contato físico, mas é todo o ato erótico praticado contra crianças e adolescentes. Desde o ato de publicar fotos, desde o ato de gravar crianças e adolescentes em posições e externalizar, publicá-las, né? Desde oferecer conteúdos pornográficos
a criança como a criança presenciar cenas de relação sexual, Sim. bem como esse adolescente. Tanto é que a lei demonstra que até 14 anos, né, de acordo com a adolescência, qualquer tipo de ato sexual que ocorra, né, contra crianças e adolescentes até 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Foi ótimo você falar isso, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que quando fala assim, é abuso sexual, violência sexual, é exclusivamente, né, o ato ali, né? Mas não necessariamente. Isso, e não é o ato. Então vai desde o toque, desde o simular um toque, Sim. né, tanto do adulto que faz isso contra a criança e o adolescente, como o ato final. Então, a gente tem que pensar que essa violência, ela passa por diversas possibilidades, é singular a experiência da criança. Então, às vezes, apenas o ato de ver o vídeo, né, ele significa uma violência sexual para aquela criança. E precisamos estar atentos também a esse adolescente. Porque muitas vezes o adolescente ele é considerado alguém que entende o que está acontecendo, mas devemos pensar que estamos falando em uma fase de desenvolvimento onde ainda todas as suas funções não foram desenvolvidas. Então, esse adolescente também precisa ser protegido. Então, o que precisamos estar atento é justamente aos comportamentos, as características, né, físicas, fisiológicas, né, desde a diarreia, desde o sangramento. E, lógico, muitas vezes, como eu disse, não há uma conjunção carnal de fato, mas existem outros indícios que configura que aquela criança está passando por algum tipo de violência. Certo. E aí, como é que os pais, né, responsáveis, eles poderiam acabar até mesmo diferenciando? Tipo assim, isso é um comportamento normal da evolução da criança para isso é um comportamento que eu devo ficar atento porque pode ser que haja ali algum tipo de abuso ou violência sexual. Então, cada faixa etária vai ter descobertas diferentes, né? Até sobre o próprio processo da sexualidade do corpo. A criança, ela entra numa fase natural de querer diferenciar o corpo que é do menino, o corpo que é da menina. Mas a gente entende assim, é o que é básico. O que é natural é o que a criança faz, onde a gente entende que não existe uma conotação de uma experiência de adulto. Mas a partir do momento que a criança faz movimentos, a criança ela desenha algo, ou a criança ela tem uma reprodução nas brincadeiras, que é muito mais de um comportamento que ela pode ter visualizado entre adultos, ou que adultos faz com ela, são coisas que a gente precisa estar alerta, né? A criança ela é muito singular, então ela vai mudando seu comportamento de acordo com as vivências que ela está tendo naquele momento. Então, é importante que essa família fique atenta a esses comportamentos e, obviamente, a família traga essas orientações, né? O que é um toque permitido, o que é um toque que não é permitido. Porque quando a gente pensa na violência, ela vai justamente dessa ideia que pode se fazer com a criança o que quiser. Sim. Justamente porque ela é um ser indefeso. Mas precisamos estar atentos, porque isso, quando vai a um ambiente ou com alguém, né, que tem vamos dizer, um comportamento, né, de prejudicar uma criança e um adolescente com uma conduta de violência, de agressão, estamos falando de uma posição de desigualdade. Então, é alguém que sabe o que está fazendo com alguém que não tem a mínima noção do que significa aquilo. Então, as famílias precisam ficar atentas justamente a esses pequenos comportamentos das crianças. Eu tenho uma criança que ela tem sempre uma postura, né? Ela tem sempre uma reação. E, de repente, ela começa a ter reações diferentes. Muda o seu humor, muda a forma como ela reage aos acontecimentos. Isso quer dizer que todas as crianças estão sendo abusadas sexualmente? Não. Mas é preciso estar atento, né, ao que está ligado àquela mudança de comportamento. E as escolas são muito importantes nesse processo, né? Porque muitas vezes as crianças passam mais tempo na escola do que em casa, né? Os ambientes onde ela passa mais tempo. Então, a escola também precisa ser esse elo de proteção para a infância e adolescência, né? E para a gente fechar aqui esse nosso papo, esse nosso breve papo, quais que seriam aí as formas que a gente tem de prevenir, então? Tem como se prevenir? Sim, quando a gente pensa em quê? Ampliar as políticas públicas, né? Porque quando a gente fala na criança e adolescente, a gente está falando de um sujeito de direito que precisa ser protegido. Então, essa política pública como um todo, é saúde, educação, assistência social,
todas as esferas, né? O particular, o ambiente público, a escola, precisa proteger essa criança. Através de quê? De orientação, né? Principalmente, porque quando a gente fala em prevenção, a gente fala do que antecede. Então, é a educação, é você explicar para a criança, você ensinar a criança, né? De forma que a gente garanta a ela a compreensão do que ela tem condição de saber, mas dá a ela a sensação de segurança. Porque somos isso que precisamos representar na vida dessa criança e adolescente. Então, a educação, espaços de diálogos, de conversa, e os adultos precisam ouvi-las. Né? É um processo de ouvir, acolher aquilo que está diferente, aquele comportamento que não está legal, para assim poder direcionar para as demandas necessárias que aquela criança, aquele adolescente precisa ser inserido. Muito bem, que assunto importante, né, pessoal? Que mensagem forte que a gente recebe aqui através dessas informações compartilhadas pela Klein, né? Que a gente possa ficar muito atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, ter sempre esse diálogo muito aberto, né? Até para gerar essa relação de confiança com eles, para que, caso isso venha acontecer, eles se sintam confortáveis em falar. E é claro, né? Eu acho que o mais importante que a gente pode deixar aqui é dizer: denuncie. Caso você saiba, essa sim é a melhor forma que a gente pode fazer para combater cada vez mais esse tipo de crime absurdo que sim ainda acontece, tá? Então vamos denunciar, sabe? Denuncia, é sempre o melhor caminho e vai ajudar bastante essa criança e esse adolescente. Isso. Meu amor, por favor, pode deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre esse tema? Então, a mensagem é que protejam as crianças e adolescentes, acreditem em crianças e adolescentes, principalmente quando você observa que alguns comportamentos estão excessivos, né? Ou alguns comportamentos fazem você observar aquela criança, aquele adolescente. Cuidado com as telas, cuidado com esse acesso exacerbado, né, ao conteúdo que aquela criança tem acesso sem nem que você saiba. Observe, investigue, né, o que é representado no mundo daquela criança, porque às vezes os pais fazem o máximo para a criança não ter acesso a certos tipos de conteúdo, mas infelizmente a internet ela é um caminho que ainda estamos descobrindo o que é que ela pode nos oferecer. Então, às vezes, aquela criança vai lá e tem acesso a um conteúdo pornográfico, e aquele conteúdo pornográfico, né, ele é uma característica que pode desencadear um comportamento de uma criança que passou por uma violência sexual. Então, Disque 100 é o número, né, que a gente pode ligar quando tem alguma suspeita. É confidencial e é importante, né? Ajude a criança a dialogar, a falar sobre aquilo que incomoda, né? Para que ela se sinta segura e possa, sim, recorrer a você como adulto, como uma figura de proteção, porque somos isso na vida da criança e do adolescente. Verdade. Linda, maravilhosa. Quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar você, @psiclainetacher. Isso, @psiclainetacher. Estou aqui na Clínica Psicologia em Destaque, em Maceió, né, realizando atendimentos. Então, quem quiser, né, tirar mais dúvidas, conhecer um pouco mais do trabalho, é só acessar a página e conhecer, assim, de forma educativa mesmo, como a gente pode promover o bem-estar e qualidade de vida, né, e segurança na vida de crianças e adolescentes. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, pelo meu seu trabalho. amor. Adoro quando você vem aqui. Muito bom Eu mesmo. que adoro. Obrigada. Bom dia, viu, Bom bem? dia. E olha só, você que está aqui, né, ligadinho com a gente, fica aí. Ainda tem muita coisa para rolar no programa. Daqui a pouco estou de volta.